Ano novo, 2025 começando, o pessoal tá voltando para a faculdade, alguns estão voltando a trabalhar. Então hoje é 13 de janeiro de 2025. Bem, muitos estão voltando das férias e estão pensando em procurar um emprego novo ou então mesmo migrar de carreira. Se você já é um desenvolvedor ou não, talvez você possa estar pensando em alavancar a sua carreira, aprender novas tecnologias, novos frameworks, ou então evoluir dentro do ecossistema que você trabalha atualmente. Ou talvez se você é estudante, estagiário, você pretende arrumar o seu primeiro emprego e vice-versa. São muitas as opções que você pode estar pensando. Né? Cada pessoa tem o seu objetivo aí nesse começo do ano. Bem, eu recebi a mensagem lá no Instagram, na minha caixinha de perguntas que eu faço de vez em quando, e me perguntaram qual que era a perspectiva para 2025 sobre a carreira de programação. Pessoal, a carreira de programação, desenvolvedor de software e carreiras afins, DBA, pessoas que trabalham com análise de dados, que trabalham diretamente com um banco de dados, integrações, análise de informações direto de uma base de dados para tomada de análise, de ações, de anúncios, criação de produtos e etc. Quem trabalha diretamente com o desenvolvimento de software sempre vai ter emprego, certo? Todo ano aumenta as vagas para programador. Por quê? Sempre estão criando novas ideias, novas automações, novas tecnologias vão sendo criadas. E a criação de novas tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial, não quer dizer, na verdade é ao contrário, tá? Não quer dizer que vai baixar a quantidade de programadores. A criação de inteligência artificial não quer dizer que baixa a quantidade de programadores. E ao contrário, na verdade, é ao contrário. Por quê? Se você consegue gerar código automático com uma inteligência artificial, esse código ele tem que ser corrigido, implantado dentro de um software, feita a validação, feito testes. Às vezes pode ser, ou na maioria das vezes, ele tem que ser adequado ao software, implantado ali no meio, fazer com que esse código que foi gerado de forma automática seja rodado dentro do projeto. Colocar novas implementações, retirar códigos que não estão funcionando, fazer performance, debugar, processar. Isso tudo tem que ser feito aí por um programador experiente. Se a IA consegue gerar um bloquinho de código para você, o programador ele vai fazer 90% do trabalho ainda, tá? Que é colocar dentro do projeto, testar, escrever uma validação que tem ali no meio. E tem que ser um programador que conheça de código para poder pegar um código que foi gerado e entender e implementar e colocar dentro de um projeto. Bem, se você consegue gerar bastante código com uma inteligência artificial, então você vai você vai precisar de muitos programadores para dar conta desse código. E programadores o quê? Experientes. Se você está começando com programação agora, o que você tem que fazer? Vai começar do zero. Tá? Não adianta você pensar, então quer dizer que vai ter vaga só para experientes. Não, você vai se tornar uma pessoa experiente. Mas hoje, se você não sabe nada de programação, é só você começar a estudar. Eu tenho treinamento para isso dentro da minha EAD que te ensina do zero a se tornar um programador. Então, se você quer garantir um emprego para daqui 2, 3 anos você consiga entrar dentro do mercado de programação com um ótimo salário, com muitas oportunidades, então você vai começar do básico, do zero, passo a passo, hoje. Tá? Você tem que, na carreira de programação, você tem que pensar para 2, 3 anos, que é o período mais difícil para quem começa do zero, tá? Porque você vai ter que
estudar, aprender programação, se desenvolver, até começar aí a conseguir sua primeira vaga, depois adquirir experiência, e depois as portas vão começando a se abrir para você. Bem, o pessoal pediu para mim como que era a perspectiva na carreira de programação. Bem, as vagas duplicaram, tá? De 2024 para 2025, é claro que a gente tem aquela incerteza sobre a economia, sobre o governo, a crise econômica, essas mudanças que a gente está vendo ultimamente causam certa insegurança, mas a carreira de programador sempre vai ter espaço em qualquer empresa. Por quê? Tudo hoje precisa ser automatizado. Para ser automatizado, tem que existir programador, tá? Se é uma automatização de software, vai ter a equipe de programador, vai ter a empresa de software que vai ter que desenvolver isso. Se é a automação a nível aí de robótica, tá? De hardware, né? O que mais tem hoje em dia? São máquinas sendo construídas para a produção de algum produto. Tá? Então você tem aí a robótica, com muitas automações e esses softwares, esses robôs, pode ser robô de qualquer jeito, tá? Um robô para montar uma peça de carro, um robô que faz uma soldagem, tá? Qualquer tipo de robô aí que trabalha dentro de uma empresa, tá? Ele tem um software dentro dele. E esse software, quem desenvolve, são programadores que trabalham em determinada empresa que presta serviço ou então desenvolve o software específico para esses robôs. Você tem aí colheitadeira, ceifa, os painéis dos carros, por exemplo, todos os carros hoje em dia é cheio de software e para isso precisa de equipe de programadores para desenvolver para cada tipo de equipamento, para cada robô, para um rádio, para uma televisão, um novo smartphone, vai ter aí a sua equipe de programador e vai ter uma empresa por trás da qual o programador trabalha, tá? Então, se assim, todas as partes do mercado, o ecossistema de empresas estão precisando automatizar, desde de um simples mercadinho da esquina, o escritório de advocacia, o dentista, o salão de beleza, todo mundo precisa de automação hoje em dia. As coisas têm que ser rápidas. E para isso, para se tornar rápido, cada processo de uma empresa deve-se usar o quê? Software. Tá? Você, por exemplo, para ler uma planilha e transformar isso em gráfico e disparar uma rotina através de um gráfico, disparar uma rotina de pedidos ou então de produção ou de venda, tá? Um processo de uma empresa. É preciso de um programador para ler essa planilha, processar os dados, fazer a criação desse gráfico, disparar a rotina de venda ou então de compra, tá? Ou imprimir nota fiscal automática, para qualquer tipo de automação. É preciso de um programador. Então, quanto mais automatização for criada no mercado, mais programador vai ter. Vai ter o programador para criar essa automação, vai ter o programador para manter, atualizar e dar manutenção nessa automação. Então, quanto mais o mercado precisa que as suas rotinas do dia a dia sejam automatizadas, mais vai crescer as vagas de programação, tá? Isso em todas as áreas, porque tudo hoje depende de um equipamento e um software para ser rápido, tudo. Então, você pode ver que essa demanda cria vagas e vagas de desenvolvimento de software em qualquer área, em todas as áreas, tá? Eu tenho aqui esse print que você está vendo, é uma notícia que saiu no CNN Money. E o que acontece? Eu caí meio que por acaso nessa notícia, e isso se encaixou certinho numa pergunta que fizeram para mim no Instagram. Qual que era a perspectiva para as carreiras de programação para o ano de 2025? No caso aqui, essa perspectiva dessa notícia vai até 2030, então, para os próximos 5 anos.
O engraçado é que aqui no primeiro lugar aqui, a gente tem trabalhadores rurais. Aí você pensa, ué, trabalhadores rurais? Você pensa logo naquele rapazinho com a enxada, um senhorzinho com a enxada lá carpindo. Não, não é isso, tá, gente? Hoje para você trabalhar em uma fazenda, em um sítio, na agroindústria, você precisa entender muito de tecnologia. Por quê? As colheitadeiras hoje são cheias de software e tecnologia. As plantadeiras são cheias de software e tecnologia. Hoje, para você passar veneno, você usa drone. Existe todo um mapeamento geográfico que usa drones, softwares e satélites para isso. Então, na parte dos trabalhadores rurais, não quer dizer que você vai pegar a enxada e vai ficar lá colhendo mato lá, cortando mato com a enxada, tá? E sim você trabalhar dentro da agroindústria, certo? Você pode ser um operador de máquina, você pode dar manutenção naquelas máquinas que são cheias de tecnologia hoje em dia. Ganha-se muito, muito bem você aprendendo a trabalhar com aqueles softwares que são instalados numa colheitadeira, numa plantadeira, nos tratores e por aí vai, tá? Então, dentro da parte rural hoje em dia, você tem aí muita tecnologia e tem muito trabalho para quem se aventura dentro desse mercado. O segundo item aqui, motoristas de delivery. Bem, quem nunca pediu alguma coisa em casa hoje em dia, certo? Por que motorista de delivery? Tá cada vez mais complicado você ficar saindo de casa e indo comer em restaurantes, tá? Porque você pode ser assaltado, tá difícil para você conseguir estacionamento, depende do lugar. Ou você quer comer em casa, no conforto da sua casa, tá? Então você tem aí os motoristas de delivery, tanto para bebida quanto para comida, para vários itens de consumo, tá? Você tem os motoristas de delivery, né? Todas as empresas hoje em dia, se não fazer entrega, perde muita venda, tá? Então, se as empresas estão abrindo a opção de entregar o que ela está vendendo, então você vai abrir vagas para motorista de delivery e etc. Bem, chegamos aqui ao que interessa para a gente, que é desenvolvedores de software. Se você está pretendendo se tornar um programador, um desenvolvedor de software, se você se tornar um profissional bom nessa área, claro, exige aí bastante empenho, bastante estudo, assim como qualquer profissão. Desenvolvedor de software não é um cursinho básico que você vai fazer em 2, 3 meses ali sair programando, tá? Às vezes eu penso que as pessoas pensam que é um cursinho ali de torneiro mecânico, é um cursinho de eletricista que se forma em 3 meses e já sai trabalhando. Não, gente, programador não é isso. Programador é uma área complexa que exige vários anos de estudo até você começar a entrar no mercado de trabalho, tá? O pessoal aí se forma na faculdade, 4 anos de faculdade, e não consegue fazer um cadastro. Por quê? Porque não conseguiu achar o caminho certo de estudo, porque a faculdade não consegue ensinar ninguém hoje em dia, tá? Todo mundo que sai da faculdade entra para os cursos online, que é onde consegue aprender 10 vezes mais rápido a construir projetos reais, e depois você consegue mais rapidamente a sua vaga de trabalho, tá? Então, desenvolvedores de software, se você quer se tornar um programador hoje em dia e você tem interesse na carreira de programação, pode ir fundo, porque tudo hoje em dia está dependendo de softwares e automações. Então, com essa demanda, aumenta e muito as vagas de programador. O engraçado é que aqui no quarto item você tem enfermeiros. É até engraçado assim, a gente pensa, mas enfermeiros aumentando tanto assim as vagas de emprego? Sim, por quê? As pessoas estão cada vez mais doentes, tá? As pessoas ficam mais doentes hoje em dia. As pessoas não se cuidam. Também existe uma disseminação muito grande de doenças em qualquer lugar. De aglomerações que transmitem muitas doenças e etc. Então, com isso, gera uma grande carga nos hospitais.
Assim gera o quê? Uma demanda por enfermeiros, certo? E professores também. Você pensa, professores? Sim. Mas não assim professores físicos dentro de uma faculdade, e sim professores online. Todo e qualquer curso que pode ser feito online de casa vai exigir que tenham professores que criam esse curso, tá? Nos últimos anos, de 10 anos para cá, os cursos online fizeram um boom, cresceram 300.000%. Tudo que pode ser transmitido pela internet em forma de aula está sendo colocado por professores no mundo digital. E com, por exemplo, o crescimento da internet, da inteligência artificial, da era digital, tudo que pode ser colocado na internet para o conhecimento das pessoas estudarem, isso faz com que os professores aí digitais, né, os professores digitais, no caso, dediquem tempo para desenvolver esses treinamentos e colocarem na internet. E é claro, outras coisas, né? Vem surgindo novas tecnologias e novos conhecimentos, e assim você precisa de professores que ensinem isso para um público de alunos, para que possam se tornar profissionais e conseguir o seu emprego. Tem também nessa notícia, tem aqui embaixo, o que vai cair, tá? Bem, caixas e bilheteiros, né? Bilheteiros. Bem, isso daqui, caixas e bilheteiros você consegue automatizar, então já vem sendo automatizado há muito tempo, que é a forma que a gente paga nossas mercadorias, aonde pode ser automatizado um pagamento por Pix ou no cartão de crédito, sem que haja um caixa ali intervendo, tudo que pode ser automatizado já está sendo automatizado. Então o que acontece? Você perde um caixa, mas você ganha o quê? Você ganha o profissional que vai dar manutenção nesse equipamento que faz a cobrança, ou então até o programador também, que trabalha com esse software, com essa automação. Não existe perda de emprego, tá? Em si, essa pessoa ela tem que mudar o seu ramo de atuação. Ela não vai ficar sendo um caixa a vida inteira dela. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que estudar uma automação e programação de software, tá? Porque tudo que tem caixas, bilheterias, pode ser automatizado e fazer a venda sem que haja uma pessoa diretamente ali fazendo o papel de caixa, como a gente conhece hoje em dia. Assistentes administrativos, tá? Então aqui, muitos lugares mesmo, muitas empresas têm aquela pessoa que fica te ajudando ali. Lê essa planilha para mim, faz o cálculo dessa planilha, transforma essa planilha num gráfico. Hoje, com a programação de software, você consegue, com um software, você consegue substituir muitos assistentes administrativos, tá? Você consegue automatizar com o software, não precisando mais de assistentes administrativos, tá? Zeladoria de edifícios, também existem muitas automatizações. Impressão, né? Impressão hoje, a gente tem tudo no mundo digital. Você não precisa mais ficar imprimindo documento. Parte de contadores também, existe uma demanda muito grande. Existem muitas empresas que estão automatizando todo o processo de contabilidade. Com isso vai diminuir os empregos para contadores e etc, tá? Então isso daqui é um resumo. Foi uma notícia do CNN Money com alguns empregos, né? Algumas funções que ficaram em alta, né? Que ficarão em alta nos próximos 5 anos. Desenvolvedor de software sempre em alta, tá? Então se você é um programador, você pode entrar na minha plataforma que tem um curso para você começar do zero, tá? Bem, eu queria só fazer esse resumo, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.